Nós vamos hoje estudar um pouquinho sobre a influência do Espírito Santo, áreas de influência do Espírito Santo na nossa vida. A Sala 57, ela incentiva, né? E não apenas incentiva, mas ela cria uma série de movimentos aqui para motivar a busca do batismo do Espírito Santo. Obviamente que nós temos muitos motivos para buscar diariamente o batismo do Espírito Santo. Nós temos necessidade de buscar o batismo do Espírito Santo. E nós orientamos para isso sempre, né, aqui na Sala 57. Mas hoje eu gostaria de abrir um pouquinho o leque das áreas da vida em que o Espírito Santo poderá estar ali, se permitido, influenciando grandemente e poderosamente. Nós vamos apresentar aqui 9 áreas de influência do Espírito Santo. Nós esperamos que você seja alcançado em pelo menos uma delas, né? Estou vendo ali a Selma. São 9 áreas de influência, Selma. Quem sabe em uma delas você fala, puxa, isso aqui, se não for pego por uma, esperamos que seja pego por outra. Tá bom, Leci Santos? A Nete e o Jorge também. Então, são 9 áreas que eu vou apresentar aqui. Eu entendo que as 9 áreas são extremamente importantes, mas pode ser que, desatentos ali em uma ou outra, a gente acabe sendo, eu vou usar a expressão, fisgado mais por uma delas, né? E você vai estar atento aí, acompanhando, para ver qual dessas áreas mais alcança você. E eu quero começar apresentando aqui as áreas, né, para você já estar atento aí, para você já estar acompanhando. Nós vamos apresentar a primeira área de influência, a educação dos filhos, a grande influência do Espírito Santo na educação dos filhos. Então, especialmente se você tem filhos, talvez esteja tendo dificuldades na educação dos filhos, o Espírito Santo, ele é o ingrediente poderoso de influência nessa área da educação dos filhos. Também acerca do amor incondicional, amar incondicionalmente só pelo poder do Espírito Santo, a influência do Espírito Santo no casamento, quantos relacionamentos rompidos ou à beira do caos, em cuja presença do Espírito Santo, tendo a presença do Espírito Santo, mudaria completamente o quadro. Na questão da disciplina eclesiástica também, nós somos membros de igreja e, eventualmente, em uma comissão, temos que tomar decisões de disciplina, a influência do Espírito Santo nesses momentos também. Na questão de aceitar conselhos espirituais, a influência do Espírito Santo nos batismos, na pregação, em relação ao medo e à timidez, e também na produção literária. E eu começo com esse pensamento aqui, peço que você esteja atento a ele. Nós vamos ouvir hoje alguns pensamentos da Bíblia, do Espírito de Profecia, que são muitas vezes assim chocantes, né? Mas nós precisamos estar atentos a eles, né? Por exemplo, nossa alta vocação de Ellen White diz assim: cristãos com o coração dividido são piores que os infiéis, pois suas palavras enganosas e a posição de falta, aliás, de falta de entrega, leva muitos a extraviar-se. Os infiéis manifestam sua bandeira. O cristão morno engana ambas as partes. Ele nem é bom mundano, nem bom cristão. Satanás serve-se dele para fazer uma obra que nenhum outro pode realizar. Que pensamento forte, né? E que tristeza também. Olha o perigo de cristãos com o coração dividido. São danosos, né, para a obra e para a causa de Deus,
são piores que os infiéis, porque eles usam palavras enganosas, ficam ali numa posição de falta de entrega, extraviam outros do caminho. Os infiéis, eles levantam a sua bandeira com gosto, com vontade, e às vezes nós, os cristãos, timidamente. O cristão morno, que a Bíblia fala, ele engana ambas as partes. Ele nem é bom mundano e ele nem é bom cristão. E Satanás se vale dele para fazer a sua obra. Uma obra que nenhum outro poderia fazer. Muito bem, vamos então às áreas de influência. Vamos começar aqui com a educação dos filhos. Olha que interessante. No livro Orientação da Criança, nós encontramos o seguinte. Ellen White disse algo maravilhoso ali. Ensinai vossos filhos que têm o privilégio de receber cada dia o batismo do Espírito Santo. Que Cristo ache em vós sua mão auxiliadora, a fim de executar os seus propósitos. Pela oração podeis adquirir uma experiência que faça de vosso ministério, em prol de vossos filhos, um perfeito êxito. Vez ou outra, pastor Wagner faz questão de destacar aqui, quando temos na sala, crianças acompanhando os pais aqui, no estudo, nesse estudo tão importante sobre o Espírito Santo e sobre a influência do Espírito Santo. Nós, adultos, né, já passamos longe, muitas vezes, do conhecimento desse tema e de orar e de buscar constantemente, quem dirá as crianças. Então, você tem filhos em casa? Lá na igreja, você cuida de algum departamento, você exerce influência na vida de alguma criança, então você pode ser a mão auxiliadora de Deus para a execução dos propósitos dele, orientando essas crianças, ensinando, como diz o texto, que eles têm o privilégio de receber cada dia o batismo do Espírito Santo. Nós temos aqui em casa a nossa pequena de 10 anos, e nós procuramos fazer isso, orientá-la desse privilégio, que ela tem ali, como diz o pastor Fernando Flores, um companheiro de jornada, quem ela pode consultar. Esses dias nós a levamos ao dentista, e eu achei muito interessante, porque depois da consulta, a dentista, ela disse assim, olha, a Laurinha falou para mim do Espírito Santo, né? E foi muito interessante, porque ela aproveitou ali a oportunidade e a dentista ficou encantada com aquilo. Ela já tem tido interesse e busca, né, por esse tema e por uma vida de consagração. Então, nós temos esse privilégio de sermos a mão auxiliadora de Deus no cumprimento e na execução desse propósito, ensinando os nossos filhos a buscarem também o batismo do Espírito Santo e a aprender a cada dia sobre o batismo do Espírito Santo. Além do que, a vida do filho vai mudar se ele estiver nessa busca. Com certeza os pais terão muito mais facilidade na educação dos filhos. Muito bem. No amor incondicional, a primeira área de influência do Espírito Santo, vamos ver se vocês estão atentos aí. Qual foi a primeira área de influência que eu mencionei? E olha que nós estamos só no primeiro, hein? Mas eu vou estar perguntando aqui para ver se você está atento aí. Eu vejo que tem algumas pessoas anotando, depois nós vamos também compartilhar isso aqui, você poderá ter isso aí nos seus arquivos para poder estudar e compartilhar também. Então, a primeira área de influência foi na educação dos filhos. A segunda, no amor incondicional. Nós sabemos que amar incondicionalmente somente pelo poder do Espírito Santo. Jesus nos deu um novo mandamento, diz João 13, 34, 35. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. O amor incondicional é o que nós aprendemos constantemente aqui.
Agora, somente com o poder do Espírito Santo. Por isso, essa é uma área de influência do Espírito Santo. E nós precisamos nos colocar nas mãos de Deus, porque da nossa própria natureza, nós não amaremos de maneira natural e muito menos incondicional. Mas o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo na nossa vida, fará com que nós alcancemos o que eu chamo de auge do cristianismo, quando nós seremos capazes de amar as pessoas independente do que elas fazem ou do que elas são. Então, esse é o amor incondicional, somente pelo poder do Espírito Santo. Supremo amor, né? Aqui. Supremo amor por Deus e desinteressado amor mútuo. Eis o melhor dom que nosso Pai Celestial pode conceder. Esse amor não é um impulso, mas um princípio divino, um poder permanente. O coração não consagrado não pode criar ou produzir. Ele somente é achado no coração em que Jesus reina. Atos dos Apóstolos. Então, somente pelo poder de Deus e pela presença de Jesus no coração. Do contrário, nós não temos de nós mesmos a capacidade de amar incondicionalmente. Muito bem. Ainda no livro Testemunhos para a Igreja, Ellen White dá uma boa pista. Ela diz assim: ao demonstrar o ornamento de um espírito manso e quieto, 99% dos problemas que tão terrivelmente amargam a vida seriam evitados. Olha que coisa tremenda! Testemunhos para a Igreja. Você tem problemas? Com certeza, eu tenho problemas. Nós temos muitos problemas. Alguns deles carecem de orientação profissional, é certo, mas quando nós demonstramos o ornamento do espírito manso e quieto, olha que coisa, 99% dos problemas que tão terrivelmente amargam a vida seriam evitados. É claro que os problemas estão aí, né? Mas com o ornamento do Espírito Santo, eles não nos incomodarão de maneira terrível, como tem amargado a vida de tanta gente. Já é uma boa razão, né, para buscar o Espírito Santo. Eu disse no começo que eu vou apresentar 9 áreas de influência. É possível que pelo menos uma delas a gente olhe e diga assim: poxa, olha, eu preciso buscar, eu preciso clamar. E o que não falta na vida são problemas, né? Mas o ornamento do Espírito Santo vai fazer com que evitemos problemas que tão terrivelmente amargam a nossa vida. Muito bem. A primeira área de influência, qual que foi mesmo? Vamos escrevendo aí só para eu ter uma noção se você está acompanhando direitinho aí. Já estamos na segunda e agora vamos para a terceira. A primeira, a educação dos filhos. A segunda, o amor incondicional. E agora vamos falar um pouquinho no casamento. Eu atendo também casais do acolhimento. Antes atendia de maneira mais sistemática, né? E é incrível como a gente percebe que quando um casamento está chegando ao seu final, ou já chegou muitas vezes, a gente percebe que em 100% dos casos, pelo menos um estava distante de Deus. Então, qual é a influência do Espírito Santo no casamento? 1 Tessalonicenses 4, 3-8, o contexto ali é sobre relacionamento. E levando em conta que o autor ali menciona uma vida de santidade cheia do Espírito pelo menos 3 vezes, fica ali então bem claro que o relacionamento conjugal e o relacionamento com o Espírito Santo vai mudar o relacionamento conjugal. Então, uma vida no Espírito torna um relacionamento conjugal mais amável. Os problemas são enfrentados, né, com sabedoria, com amabilidade, com tranquilidade.
Então, trazer o Espírito Santo para a vida vai certamente melhorar o relacionamento conjugal e o casamento. Uma outra área de influência aqui é a disciplina eclesiástica. Quantas vezes nós nos reunimos numa comissão e a gente vê ali algumas pessoas com a faca nos dentes, né? Com fogo no olho, e não é fogo do Espírito Santo, né? Ali com aquela intenção de deixa o amor de lado e prioriza apenas a disciplina. Comissões com a presença do Espírito Santo e com pessoas batizadas com o Espírito Santo certamente serão comissões diferentes. Você acredita que a disciplina eclesiástica seria aplicada de forma diferente se houvesse o amor de Deus? Com certeza. Que tipo de decisões seriam tomadas por uma igreja composta principalmente de cristãos carnais ou por um pastor carnal? Pensa, né? Decisões tomadas por pessoas essencialmente carnais são decisões perigosas, né? Então, você que é líder da igreja, se for líder da igreja, se você eventualmente, sendo líder da igreja, vai ter que participar de momentos de decisões em relação à vida de outras pessoas, né? Batizado pelo Espírito Santo, tudo vai ser diferente. E as pessoas vão perceber amor, mesmo nas decisões de disciplina. A influência do Espírito Santo na aceitação dos conselhos espirituais. Nem sempre é fácil receber conselhos, né? E às vezes eu até brinco, falo assim, olha, quando você tiver que fazer uma observação em relação à minha vida, especialmente para minha esposa, né? Olha, dá um tempinho, às vezes a ficha vai cair depois. Porque não é fácil, muitas vezes, receber conselhos, né? Olha o que diz aqui Deuteronômio, né? Uma pessoa espiritual, ela aceita mais facilmente conselhos do que uma pessoa carnal. Deuteronômio 18:19 diz assim: se alguém não ouvir as minhas palavras que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Então, uma pessoa que permite a ação do Espírito Santo na sua vida, ela vai ouvir conselhos com mais facilidade e vai colocar em prática. O Espírito Santo vai romper a resistência que nós temos naturalmente a receber conselhos e orientações. Em relação aos batismos, lá na igreja, né? A igreja tem o propósito de trazer pessoas, converter pessoas, batizar pessoas. A Bíblia diz que nós deveríamos ir, né, ensinar e batizar, mas olha, não pelas nossas próprias forças. Aliás, o Marcelo já disse agora há pouco, né, que amanhã o tema vai ser unicamente com os métodos de Cristo. Olha, em relação aos batismos, Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 370, nós lemos assim: o Senhor não opera agora para trazer muitas pessoas para a verdade por causa dos membros da igreja que nunca foram convertidos e dos que, uma vez convertidos, voltaram atrás. Que influência teriam esses membros não consagrados sobre os novos conversos? Não tornariam sem efeito a mensagem dada por Deus, a qual seu povo deve apresentar? Que dureza, né? Sabermos que Deus está evitando trazer alguns para a igreja por causa de alguns que estão na igreja. Não é triste isso? É muito triste saber. E o texto diz que essas pessoas vindo para a igreja, talvez pela influência daqueles que estão na igreja, mas não estão convertidos, seriam expulsos dali, não permaneceriam ali. Então, Deus, por sua vez, está segurando alguns para que venha no tempo certo. Muito bem. Se nos humilhássemos perante Deus e fôssemos bondosos e corteses, compassivos e piedosos,
haveria uma centena de conversões à verdade, onde agora há apenas uma. Que situação! Se nós nos humilhássemos perante Deus, fôssemos bondosos e corteses, compassivos e piedosos, haveria uma centena de conversões à verdade, onde agora há apenas uma. Por isso, unicamente o método de Cristo vai trazer e fazer uma revolução na Igreja de Deus. Como é que está lá na sua igreja a questão dos batismos? Como é que está o envolvimento no trabalho, no amor incondicional, no testemunho, nos estudos bíblicos, né? Como é difícil. Mas pelo poder e a influência do Espírito Santo, isso com certeza vai provocar uma revolução na igreja no que diz respeito aos batismos. Ainda um outro pensamento de Ellen White que diz assim: o novo nascimento é uma experiência rara nesta era de nosso mundo. Esta é a razão pela qual há tanta confusão nas igrejas. Muitos assumem o nome de Cristo e são profanos e impuros. Estes foram batizados, mas foram enterrados vivos. O eu não morreu, portanto, não há uma ressurreição para a vida nova em Cristo Jesus. Já pensou? Muitos assumem o nome de Cristo, mas ainda são profanos e impuros. Foram batizados, mas foram enterrados vivos. Que dureza, que tristeza. Nós precisamos dessa ressurreição para uma nova vida em Cristo Jesus. Então, os batismos lá na igreja, pela influência do Espírito Santo, vai crescer com certeza. Onde hoje acontece um, vai acontecer 100. E às vezes a gente se mata, né? Buscando e fazendo, usando recursos. Tudo isso é muito importante, mas unicamente pela influência do Espírito Santo e pelos métodos de Cristo Jesus. E a pregação? A influência do Espírito Santo na pregação, ao usar pessoas para compartilharem a palavra de Deus. Olha só, vamos lá. A pregação da palavra não será de nenhum proveito sem a contínua presença e ajuda do Espírito Santo. Sem a ajuda do Espírito Santo, a pregação da palavra vai ser vazia. Unicamente quando a verdade chega ao coração, acompanhada pelo Espírito Santo, vivificará a consciência e transformará a vida. A menos que o Espírito Santo impressione o coração com a verdade, alma alguma cairá sobre a rocha e se despedaçará. Então, você é um pregador da palavra de Deus? E quantos testemunhos nós ouvimos aqui de pessoas que eram extremamente tímidas, né? E, de repente, pela influência do Espírito Santo, passaram a falar poderosamente e a influenciar vidas. É a influência do Espírito Santo na vida de um pregador que vai tornar a pregação da palavra de grande proveito e de transformação de vidas. A influência do Espírito Santo no que diz respeito ao temor e ao medo. Olha esse pensamento aqui de Emílio Knecht. Por que não temos êxito em virar esse mundo corrupto de cabeça para baixo? A resposta é que nossas convicções estão distorcidas. Temos medo do conflito, medo das discussões, medo das dificuldades, medo de perder nossos empregos, medo de perder nossa reputação e medo de perder nossas vidas. Aí então, ficamos em silêncio e nos escondemos. Ficamos com medo de proclamar com amor e poder o evangelho ao mundo. Somos tímidos, né? Entramos no elevador em silêncio, né? Às vezes Deus coloca no nosso caminho uma oportunidade ou alguém, mas nós temos medo. E temos ouvido aqui inúmeros testemunhos também de pessoas que mudaram completamente a maneira de aproveitar as oportunidades. Com a influência do Espírito Santo, percebem as oportunidades, não sentem medo, não têm medo do conflito, de discussões, de dificuldades, de perder emprego, de reputação, enfim.
falam pela influência e pelo poder do Espírito Santo. Quantas áreas, né, de influência do Espírito Santo? Quanta coisa pode mudar na nossa vida, na igreja, com a influência do Espírito Santo. Atos 4:31 mostra ali a influência e o poder do Espírito Santo na vida daqueles que anunciaram com ousadia, né? E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, quem tem o poder do Espírito Santo não é tímido, ele anuncia com ousadia, sem medo nenhum, e com certeza vai alcançar pessoas. E em relação à produção literária, será que o Espírito Santo influencia nessa área também? Agora é o seguinte, eu quero chamar a sua atenção, porque quando a gente fala em produção literária, é claro que a gente pensa ali num livro que foi escrito, por exemplo, né? Num artigo escrito, uma produção literária, né? Mas eu gostaria de ampliar isso aqui. Pensa na mensagem que você escreve para alguém pelo WhatsApp, tá bom? Uma pequena produção literária ali num recadinho que você mandou, numa mensagem que você compartilhou. Será que o Espírito Santo exerce influência naquilo que você escreve para alguém pelo WhatsApp? E olha quanta confusão que a gente vê no WhatsApp. Você já viu? Especialmente esses grupos de família, né? Vira e mexe, alguém deixa o grupo, porque teve ali um assunto que. Será que teve a influência do Espírito Santo? Vamos dar uma olhadinha? Olha só. Se a salvação de Deus está com quem escreve, não se esqueça de que eu estou ampliando aqui. Aqui está dizendo para quem escreve para um jornal, mas eu estou me referindo a qualquer coisa que você escreve, a qualquer mensagem que você escreve para alguém. Se a salvação de Deus está com quem escreve para um jornal ou uma mensagem do WhatsApp, o leitor deste jornal e desta mensagem sentirá o Espírito Santo através do texto. Olha só, você escreve e a pessoa que vai ler, ele vai sentir o Espírito Santo através do texto que você escreveu. Um artigo escrito em espírito é revalidado pelos anjos, que transmitem esse sentimento espiritual para os leitores. Então, você escreveu sob a influência do Espírito Santo. Quando a pessoa receber e ler, os anjos vão transmitir o sentimento espiritual para aquele que estiver lendo o texto, a mensagem, a produção literária que você escreveu. Olha só. Mas se o que você escreveu foi escrito, olha, mas se o artigo foi escrito quando o autor não estava vivendo completamente para a glória de Deus ou completamente entregue a ele, vai ser um desastre. Os anjos sentem esta perda com tristeza. Eles viram as costas, pois não conseguem impactar o leitor, já que Deus e seu Espírito não estão onde? No texto. As palavras são bonitas, mas falta a cálida influência do Espírito de Deus. Nossa, eu achei isso aqui muito interessante. Então, quando você vai escrever alguma mensagem, seja um artigo, seja uma produção literária de grande alcance, ou seja uma mensagenzinha lá no WhatsApp para alguém, se você faz isso com a influência do Espírito Santo, os anjos vão validar isso que você escreveu. E isso vai produzir uma diferença tremenda em quem lê a mensagem que você vai enviar. Que bênção maravilhosa. E quando você escreve sem a influência do Espírito Santo, os anjos ficam tristes,
Eu imagino eles ali tentando fazer com que você escreva sobre a influência do Espírito Santo. Às vezes não podem forçar, não podem fazer nada, né? Quantas áreas de influência do Espírito Santo, não é verdade? E aí, você foi pego por alguma dessas áreas aí? São muitas áreas, não é verdade? Educação dos filhos. Você tem filhos? O Espírito Santo vai auxiliar você na educação dos filhos. Mas comece a ensinar os filhos desde cedo, desde logo, de que eles têm esse privilégio de buscar o batismo do Espírito Santo. E eles, cedendo, serão crianças diferentes. Tem dificuldade para amar alguém incondicionalmente? Está enfrentando dificuldades no casamento? O ingrediente é o Espírito Santo, né? Tem tido dificuldades aí na comunicação? O ingrediente é o Espírito Santo de Deus. Tem tido dificuldades aí para ganhar almas para Cristo? A igreja está penando ali. A influência do Espírito Santo. Onde havia um batismo, vai haver 100. Mas é preciso que haja pessoas verdadeiramente convertidas, não sepultadas vivas, né? Mas que morreram definitivamente para o eu, se entregaram definitivamente e completamente à ação e ao poder do Espírito Santo. Que hoje, nesta manhã, de maneira especial, você possa permitir receber o poder, a influência e o batismo do Espírito Santo, e a sua vida seguirá revolucionando em todas essas áreas que nós acabamos de ver aqui. Deus vai mudar o nosso coração, a nossa natureza, seremos novas criaturas, e a nossa passagem deixará sempre um rastro de bênção. Eu quero orar com você e pedir que o Espírito Santo o influencie neste momento, que você possa, neste dia, refletir, meditar e pensar sobre isso, mas, acima de tudo, buscar o batismo arduamente, clamar, e Deus vai responder você, porque essa é uma promessa garantida. Vamos orar? Senhor Deus, Pai maravilhoso, nós te agradecemos porque hoje nós estamos aqui não por nossas próprias forças, mas pelo poder e pela influência do Espírito Santo. É possível que alguns tenham vindo e, talvez pela primeira vez, estão aqui assim sondando, acompanhando, buscando algo diferente, mas o que vai fazer a diferença é a presença do Espírito Santo na nossa vida, na vida da igreja. Aqui estão adoradores sinceros, espalhados por este Brasil afora e também pelo mundo afora. Por favor, ó Pai, atende a oração desses adoradores, que possa ter no coração, que possam ter no coração um desejo profundo de buscar, um desejo profundo de receber o poder, a influência e o batismo do Espírito Santo. E nós vamos ver uma igreja diferente, nós vamos exercer influência na nossa vizinhança, no nosso trabalho, nos nossos colegas de escola, nos nossos familiares também, a vida será mais produtiva, para a honra e glória do teu santo nome. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém e amém. Muito obrigado, que Deus seja louvado. Espero que você tenha se encontrado aí em algum desses momentos. Nós temos conosco aqui o pastor Assad Bechara também, que é uma bênção, né? Deus seja louvado pela presença do pastor Assad conosco. Muito bem, hoje é um dia de mosaico de oração e eu quero convidar aqui, eu anunciei agora há pouco, o meu amigo, pastor Fernando Flores. Pastor Fernando Flores, deixa eu ver se ele está por aqui. Está aqui. Bom dia, meu jovem. Bom dia, pastor Esmeralda. E aí, Sorocaba, está muito quente?
Rapaz, eu já queria ir para o céu antes, mas agora eu quero mais, porque se o inferno vai ser em chamas, isso aqui está sendo uma prévia e eu não estou gostando nada. Rapaz, é bem assim mesmo, né? Tá bem quente. Você sabe que aqui choveu a noite toda, mas mesmo assim não ajudou muito, né? Continua quente. Não, aqui choveu também à noite e a gente está sofrendo ainda, rapaz. Bem quente, bem quente. Bom, Aqui, mas essa é a nossa jornada, né? Faça chuva, faça sol, faça calor ou frio, nós seguimos pelo nós poder do seguimos. Espírito Santo, né? Pastorzão, pode falar. Sim, antes de avançar aí, é impressionante, à medida que a gente avança, né, no estudo do Espírito Santo, como a gente vai descobrindo áreas em que ele atua, né, e vai confirmando a importância dessa temática, né? Veja, até em um texto que a gente escreve, o Espírito Santo vai ser sentido, né? Realmente não há outro caminho, né? Como a gente viu lá no simpósio também, da revitalização, a gente dá volta, existem estratégias, né? Elas devem ser utilizadas, mas o ponto de partida é sempre o Espírito Santo. É Então, verdade. Foi muito bom louvado seja Deus. foi muito bom você mencionar aí, nós, só para os adoradores se conectarem aí, né? Nós tivemos quase que por uma semana, né? De terça a sexta, em um simpósio intitulado In Mission, ali no nosso colégio, no Engenheiro Coelho, no NASP, né? E nós recebemos ali, assim, pratos maravilhosos, né? Sobre o tema principal, revitalização de igrejas. Como revitalizar a igreja. E era impossível não observar que apresentavam assuntos, métodos, exemplos, mas no final das contas era sempre o Espírito Santo, não tinha outro caminho, né? Sim, é na hora de falar do testemunho na prática, os que vivenciaram, né, que a gente tinha ali as orientações, né, teóricas e os cases, né? Os cases sempre eram, o sucesso era sempre garantido pela oração, pela busca, estudo da palavra. Então, não tem como a gente fugir disso, né? E como você mostrou muito bem aqui, as áreas de atuação do Espírito Santo, elas não têm limite. Ele vai atuar em todas as áreas da nossa vida. Louvado seja Deus pela mensagem e pela bênção de termos a presença do Espírito Santo conosco. É verdade. Maravilha, amigo. Antes de nós chamarmos aqui as pessoas para o mosaico de oração, eu queria só fazer uma lembrancinha, viu, pastor Fernando? Eu tenho falado aqui do EREM, que é a escola missionária de religião aqui da Associação Paulista Sul, né? Esse curso ele é oferecido em outras associações também. Nós temos a Associação Paulistana que oferece também, mas nós temos aqui na Associação Paulista Sul essa oportunidade, né, das pessoas fazerem ali quase que um mini curso de teologia, né? Porque nós temos matérias do curso teológico, temos professores também, inclusive, que já foram professores da faculdade de teologia, né? É um curso de 2 anos, com uma grade curricular muito bem montada, e nós estamos aqui montando a turma para 2024 e 2025. Então, são 2 anos de curso, vai começar ali em março, né? A, a primeira aula inaugural dessa nova turma vai ser ali no início de março, mas as matrículas já estão abertas. As matrículas já estão abertas. Nós temos um bom número de pessoas que já se matricularam. Eu já disse aqui que tem uma pequena taxa, né, que pode ser dividida, inclusive, em 10 vezes. É mais uma taxa simbólica ali para funcionamento do curso. Mas eu quero, mais uma vez, reforçar aqui com os adoradores aqui da sala 57. Você pode fazer a sua inscrição também. Na aula aberta que nós tivemos,
Tínhamos alunos aqui até dos Estados Unidos, de outros lugares, de outros países, né? Tínhamos 600 pessoas no pico ali da aula aberta que nós oferecemos. Foi uma degustação para as pessoas verem como que funciona o Enem. Ele é online toda terça e toda quinta-feira, das 19h30 às 21h, mais ou menos, 21h30, né? Então, vale a pena, é uma oportunidade que está sendo estendida aqui para você que quer se aprofundar um pouquinho mais no conhecimento da palavra, também na liderança, né? Porque nós temos ali matérias também nesse sentido de liderança. Muito bem. Vou pedir aqui para que o Gabriel nos ajude a escolher. Você pode nos ajudar também a escolher aí aqueles que vão participar aqui. Se você quiser participar do mosaico de oração, você deve abrir a sua câmera e também, de preferência, ficar paradinho, né? Para a gente poder incluir você aqui no mosaico. Nós vamos tentar escolher aqui, de alguma forma, pessoas que não estiveram aqui ainda, não dá para saber exatamente, porque a gente não lembra de todo mundo, né? Mas nós vamos escolhendo aqui. Vou pedir aí para o Gabriel, o próprio Fernando Flores pode nos ajudar nessa escolha. E aí vai O escolhendo e pastor faz colocando um uma breve destaque aqui na tela? oração. Oi? Faz uma breve oração para a gente fazer a escolha. Então eu vou tirar o destaque aqui da primeira. Aliás, vou deixar ela aqui já, que foi a primeira que eu já destaquei aqui. Pode deixar, meu pastor. Já vou deixá-la aqui. Então, nós vamos orar aqui, pedir para que o pastor Fernando ore, para que o Espírito Santo nos influencie, né? Já que hoje nós vimos aqui as áreas de influência do Espírito Santo, então nós vamos pedir para que ele nos influencie na escolha, tá bom? Oremos. Querido Deus e Pai, uma alegria, um privilégio estarmos aqui reunidos para buscar aquela que é a nossa maior e mais urgente necessidade, um reavivamento da primitiva piedade entre nós. Querido Pai, nós vamos escolher agora algumas pessoas, uma irmã já foi escolhida aqui, e nós vamos escolher outras pessoas para participar conosco deste mosaico de oração. Este é o momento, ó Deus, em que nós oramos especificamente mencionando o nome das pessoas que aparecem. E o objetivo aqui, ó Deus, é que o Espírito Santo fale ao coração, ministre ao coração das pessoas que serão escolhidas, e nós pedimos a tua direção para a continuidade da escolha, porque tu sabes, Espírito Santo, aquela pessoa que entrou aqui hoje precisando de um conforto, precisando de sentir que os teus olhos estão sobre ela de modo especial neste dia, e nós somos muito limitados, não conhecemos nem o nosso próprio coração, então não temos a menor condição de saber quem está necessitando. Todos nós necessitamos, mas nós não temos como saber, a menos que digas a nós quais as pessoas que queres que nós coloquemos aqui. Então, guia Deus, pastor Esmeraldo, Gabriel, a mim também, na escolha dessas pessoas para que o teu nome seja glorificado, as pessoas sejam abençoadas e recebam o bálsamo do Espírito Santo, que atua, como vimos aqui, em todas as áreas da nossa vida. Que este bálsamo seja derramado, trazendo o refrigério pela presença do Senhor na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. 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 Muito bem. Eu vou estar colocando aqui, pastor, a Tânia, Tânia Madalena. Muito bem. E eu vou estar colocando aqui também, deixa eu ver aqui. Posso adicionar uma, pastor? Claro, estamos juntos aqui, A irmã todos. Solange, Solange dos Santos.
Solange dos Santos chegando aí. Vou adicionar aqui o Anderson Almeida. Aqui o Anderson. Pode seguir, amigos. Vamos juntos. Vou estar colocando também a Ceissa Melo. Então, Sim. aqui o Marcos Rodrigues. Muito bem. Vou colocar aqui o Antônio Barbosa. Antônio Barbosa está chegando aqui. Vamos sair para aumentar aqui as possibilidades. Eu vou pedir que o João fique bem quietinho assim, nessa mesma posição que ele está, mas eu vou colocar ele aqui no mosaico para a gente estar orando por ele. Vou colocar a irmã Lenice, lá de Itacoatiara. Lenice de Itacoatiara. Vou colocar aqui a Sara Abel. Já está? Fechou. Já fechou, né? Por isso. Muito bem. Então, nós temos aqui a irmã Cristina, a irmã Tânia Madalena, nós temos a Solange, nós temos o Anderson Almeida, temos a Ceissa Mello, temos aqui o Marcos Rodrigues, temos ali o Antônio Barbosa, temos também o João Augusto e nós temos a irmã Lenice. Quis o Espírito Santo que vocês estivessem aqui neste momento, né? O Espírito Santo sonda os corações, ele sabe das nossas necessidades e certamente ele vai, neste momento, de alguma forma, habitar no coração e que ele ouça a nossa oração e atenda segundo a necessidade de cada um e segundo o coração dele. Pastor Fernando Flores, por gentileza, você começa com a Cristina e depois eu vou na sequência. Muito bem, oremos. Querido Pai, continuando em Tua presença, em nome de Jesus Cristo, neste momento aqui do mosaico de oração, algumas pessoas, Pai, foram pinçadas sob a influência, a direção do Espírito Santo, e eu quero, Pai, colocar no Teu altar, nessa hora, a Tua filha, a nossa irmã Cristina Bueno. Ó Deus, ela se levantou hoje para assistir à sala. Hoje, Deus, é um domingo, um dia em que muitas pessoas usam para dormir até mais tarde, mas a Cristina, entendendo, ó Deus, a necessidade da busca do reavivamento, entrou aqui na reunião da sala 57 e ela está participando aqui do mosaico de oração. Ô Pai, a tua filha tem as necessidades dela, tem os anseios dela, tem as preocupações, tem também, ó Deus, as alegrias, tem a gratidão. E tu conheces, Pai, todas estas questões. Ó Deus, se por um lado eu vejo a Cristina Bueno aqui pela primeira vez, os teus olhos a viram quando ela ainda não tinha nem forma no ventre materno. E desde lá acompanhaste a Cristina todos os dias. Cada lágrima que ela derramou, cada sorriso que ela deu, cada conquista que teve, cada
derrota que teve, em todo tempo, Deus, não houve um momento que os teus olhos não estivessem sobre ela. E hoje não é diferente. Pai, eu peço que abençoes a Cristina, que ela continue sentindo ao longo deste dia a tua presença de modo muito especial. Senhor, a nossa fé está baseada na palavra, mas nós não desprezamos a experiência pessoal contigo. Como resultado de conhecer-te através da Bíblia, nós andamos num relacionamento, numa experiência pessoal. Que a Cristina, Deus, viva esta experiência neste dia e que ela seja revestida e também cheia pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, o Senhor conhece no íntimo do coração a tua serva, a Tânia Madalena. O Senhor tem acompanhado os passos dela ao longo de toda a vida, sabe onde ela nasceu, sabe as dificuldades que ela enfrentou ao longo da vida. O Senhor sabe aquilo que deixou, quem sabe, traumas na vida dela. Mas como já foi dito aqui pelo pastor Fernando, os olhos do Senhor têm estado sobre ela durante todo o tempo e durante toda a vida dela. Que ela possa, pela influência do Espírito Santo, reconhecer que o Senhor tem estado com ela, dirigindo sua vida, guiando seus passos. Que ela entenda também, ó Pai, que apesar das circunstâncias desta vida, o Senhor sempre dá forças para enfrentar o que possa vir pela frente. O Senhor conhece a família dela, sabe se algum membro da família está enfrentando dificuldades, se alguém está trazendo tristeza ao coração dela, ou mesmo alegrias. O Senhor conhece nos detalhes, então, por favor, ó Pai, visita a Tânia de maneira especial nesta manhã. O Senhor a escolheu para estar aqui neste mosaico de oração, e o Senhor sabe da sua necessidade. Cerca, por favor, ó Pai, o lar dela com os teus anjos poderosos. Dá ela sabedoria, dá ela forças para enfrentar o que possa estar vindo para a vida dela, e que ela tenha certeza de que não está sozinha, de que o Senhor está sempre ali do lado dela, protegendo, guiando, cuidando, e que ela sinta o abraço poderoso do Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. Querido Pai, continuando este momento de oração, eu trago agora à tua presença a irmã Solange dos Santos. Tua filha, ó Pai, está aqui conosco, juntamente com estes outros irmãos, no mosaico de oração. E ela é conhecida por ti. A irmã Solange é amada por ti, ó Deus. Tu tens um carinho muito grande por ela. Ela é o preço que pagaste por ela foi o sangue precioso de Cristo Jesus. O apóstolo Pedro diz que este sangue é mais precioso do que ouro e prata. E este precioso tesouro foi derramado em favor da irmã Solange. Que ela sinta, ó Deus, neste momento, o perdão que vem da cruz, a tua graça que salva e transforma, invadindo a mente e o coração dela. Ó Deus, a irmã Solange tem a sua família, os seus familiares. Tu sabes, Pai, se a irmã Solange tem o seu esposo, filhos e filhas. Tu conheces, Pai, porque tu nos conheces profundamente, profundamente. Senhor, toma esta tua filha querida em teus braços. Abrace-a, ó Deus, com a tua presença poderosa. Inunda o coração da irmã Solange, ó Deus, com amor que vem do teu trono. Que o Espírito Santo possa quebrantá-la dia a dia, para que ela seja uma representante do caráter de Cristo Jesus para
todas as pessoas com as quais ela entrar em contato. Nós somos insuficientes, Pai, nós somos pequenos, mas Tu és grande, e que a Tua grandeza seja manifesta por meio do Deus Espírito Santo na vida da irmã Solange, que ela receba de Ti, Pai, os milagres que ela precisa receber. Eu clamo, Pai, no nome precioso e poderoso de Jesus. Amém. Aqui está também, Senhor, o teu servo Anderson. Senhor, eu quero colocá-lo como ministro do Evangelho neste momento, diante do teu altar. Toma o Senhor para que ele seja teu inteiramente. Ele tem sonhos, que ele possa depositar esses sonhos diante do teu altar. Ele tem projetos, que ele possa depositar também esses projetos diante do teu altar. Ele deve ter fardos, dificuldades, que ele possa deixar no teu altar, atendendo o convite do Mestre, que pede para que nós deixemos ali os nossos fardos e tomemos o jugo do Senhor, que é suave. Que ele possa deixar ali diante do altar do Senhor a sua família, a sua casa, e que ele possa entregar e confiar. Por favor, Senhor, habita o coração dele, acalma o coração dele, atenda a sua necessidade segundo o teu querer. Senhor Deus, que os sonhos do Anderson sejam os sonhos do Senhor, que os planos do Anderson sejam os planos do Senhor, e que ele esteja intimamente ligado e afinado com o Senhor, para ouvir a tua voz dizendo para ele: olha, Anderson, é esse aqui o caminho. Olha, Anderson, vai por aqui, escolhe isso aqui, porque a promessa é certa de que ele ouviria a voz do Espírito Santo dizendo: esse é o caminho, andai por ele. Que ele possa ser sensível à voz do Espírito Santo e que nessa sensibilidade ele possa ouvir e obedecer. Para a honra e glória do teu nome, nós oramos pelo Anderson. Querido Pai, como é bom gastarmos tempo, investirmos tempo em oração. Nossos dias, Pai, são caracterizados pelo entretenimento e pela correria. Quando nós paramos para orar, nós entramos em uma outra frequência. O nosso coração tranquiliza, nossa mente vai desacelerando. Nós te agradecemos pela oportunidade da oração. Além desses fatores, a oração é uma arma poderosa. A tua palavra, Deus, nos orienta a orar de maneira intercessora. Neste momento, a intercessão que eu faço é em favor da Ceissa Mello. Ó Deus, irmã Ceissa está aqui na sala 57 porque ela entende, como nós que estamos aqui, que nós carecemos que o Espírito Santo invada, Pai, a nossa vida por completo. Cada cantinho, Pai, da nossa existência precisa ser alcançado pela presença do Espírito Santo. A presença que nos transforma mediante o lavar regenerador do Espírito. Quando nós olhamos, Deus, para a irmã Ceissa, nós vemos apenas o exterior. Apenas o exterior. As lutas internas, os conflitos internos, Deus, só Tu conheces, só Tu sabes, Pai. Ó Deus, embora eu não saiba dos conflitos internos da irmã Ceissa, quando eu olho para o meu coração, eu vejo várias questões que eu coloco diante da Tua presença, através da oração. Questões, Deus, que às vezes, se eu compartilhasse com outras pessoas,
elas enxergariam como algo muito simples, algo que talvez nem devesse colocar diante de ti em oração, mas são questões importantes para mim. E eu imagino, Pai, que a minha irmã Ceissa também tem as suas questões. Também tem na mente questionamentos que ela faz, como vários personagens da Bíblia fizeram em determinados momentos da sua vida, Pai. Às vezes nós nos questionamos: será que o Senhor está conosco mesmo? Nós sabemos que sim, porque a tua palavra diz isso, mas às vezes no desenrolar da vida, a tua presença, ó Deus, é ofuscada por um problema, por uma luta. E aí nos vem essa pergunta. Este é um exemplo que eu estou dando, ó Deus, de um possível conflito no coração de muitos aqui, talvez no coração da irmã Ceissa. Eu não sei se este é o conflito dela, Pai, mas seja qual for, que a tua paz, a paz que vem de ti, por meio do Deus Espírito Santo, guarde o coração e a mente da irmã Ceissa. Quando os problemas se aproximarem, que ela descanse nos teus cuidados. Senhor, a irmã Ceissa caminha com Cristo. E por caminhar com Cristo, além dos conflitos e das lutas, ela também desfruta da alegria da salvação. Louvado seja o teu nome por isso, Pai. Que a irmã Ceissa continue aprofundando esse relacionamento com a pessoa maravilhosa de Jesus por meio do ministério do Espírito Santo. E que esta alegria de caminhar com Cristo, que supera, ó Deus, todos os obstáculos, seja revelada nas palavras, no olhar, nos gestos, nas ações da irmã Ceissa a cada dia da existência dela. Toma esta filha preciosa em tuas mãos. Faze-a sentir a tua presença e o teu conforto. Em nome de Jesus é que eu te peço, Pai. Senhor Deus, esta é a confiança que nós temos no Senhor, de que se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, o Senhor nos ouve. Que o Marcos Rodrigues tenha essa certeza, Senhor, que ele saiba que já alcançou o que tem pedido para o Senhor, porque essa é a promessa. Quando pedimos segundo o teu querer e segundo a tua vontade. Eu oro intercedendo neste momento pelo teu filho, o Marcos, cuja vida o Senhor conhece nos detalhes. Por favor, ó Pai, que a mão poderosa do Senhor esteja sobre ele. O Senhor conhece a sua história, ele tem planos, Senhor, para hoje, e ele tem planos para o futuro também. E o Senhor poderá fazê-los se concretizarem se esses planos estiverem de acordo com o teu querer. Que o maior sonho do Marcos seja encontrar-se com o Senhor. Que para isso ele esteja preparado em todo o tempo. Que ele possa, Senhor, se dedicar ao estudo da tua palavra. Como é difícil, Senhor, reservar tempo para estudar a tua palavra. Nós somos engolidos, na maioria das vezes, pelos compromissos, pela quantidade de coisas que nós temos que fazer. E às vezes, quando nos lembramos, já passou um dia, uma semana, e às vezes tanto tempo. Nós não conseguimos ficar, ó Pai, sem o alimento, sem a respiração. Que nós tenhamos a mesma consciência em relação à comunhão, em relação ao estudo da tua palavra, em relação à oração. Que o Marcos, ó Pai, movido pelo Espírito Santo, que ele possa reservar tempo para te buscar diariamente. Que ele não saia de casa, em hipótese alguma, sem buscar o batismo do Espírito Santo e pedir para que o Espírito Santo seja o seu companheiro de jornada.
Que ele não ouse, Senhor, tomar uma única decisão, por mais simples que seja, sem buscar a orientação do Senhor. Que ele possa colocar o Senhor em primeiro lugar na vida dele e que ele possa ter a confiança de que as demais coisas, de fato, lhe serão acrescentadas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, neste momento, coloco no teu altar o irmão Antônio Barbosa. Pai, o irmão Antônio é um homem já com uma certa experiência de vida. Já trilhou vários caminhos, viveu, ó Deus, várias experiências. Eu não sei se o irmão Antônio é de nascimento em uma família cristã, se foi alcançado pelo Evangelho no decorrer da sua vida, mas o fato, Deus, é que o irmão Antônio está aqui hoje, e hoje eu o coloco no teu altar. Senhor, o maravilhoso de servir a ti é que tu és um Deus que consegue atender a todas as necessidades das 8 bilhões de pessoas que existem neste planeta de forma personalizada. E não só consegues atender de forma personalizada, mas para cada um de nós, tu tens mais de 1000 maneiras de nos atender às nossas necessidades que são desconhecidas para nós. É isso que diz o livro Ciência do Bom Viver. E para o irmão Antônio, Deus, tu tens soluções para cada um das suas lutas, das suas dificuldades. Senhor, com a experiência que o irmão Antônio tem, provavelmente ele tem filhos, talvez já tenha netos. E eu sei, ó Pai, que embora os filhos possam crescer, eles são sempre uma preocupação para nós, os pais. E se for o caso, ó Deus, do irmão Antônio, estar pensando nos seus familiares, filhos, netos, nos seus conhecidos, que o Espírito Santo conforte o coração do irmão Antônio com a certeza de que a tua graça é disponibilizada diariamente para todo ser humano, inclusive para o irmão Antônio e a sua família. Ó Deus, nós vivemos em um país onde a maioria dos homens cresceram sendo ensinados conceitos equivocados com relação a expressar o amor. Nós crescemos, ó Deus, ouvindo que homem não chora, que homem não pede desculpa, não pede perdão, não dá o braço a torcer. E esses conceitos, Deus, eles foram sendo impregnados em nós. E isso dificulta muito os nossos relacionamentos. Como eu já disse, Pai, volto a dizer, eu não conheço o irmão Antônio pessoalmente, a gente nunca conviveu, eu não sei qual foi a formação do irmão Antônio, qual a cosmovisão que ele tem, mas tu sabes, Pai. E eu peço a ti que continues por meio do Espírito Santo realizando uma obra, a obra iniciada em nossa vida, conforme Filipenses 1:6 diz, que esta obra continue avançando na vida do irmão Antônio. Se em algum momento, Deus, ele pensar em desistir, que o Espírito Santo o motive a prosseguir. Se em algum momento o irmão Antônio pensar em jogar a toalha, em entregar os pontos, porque as forças se esvaíram, que a promessa, que a tua promessa por meio do profeta Isaías se cumpra na vida dele. Lá no livro de Isaías, ó Deus, o profeta disse que tu, ó Deus, renova as forças àquele que não tem nenhum vigor. Que esta promessa se cumpra na vida do irmão Antônio hoje e que ele seja renovado para continuar caminhando contigo e que ele
A cada dia compartilhe o teu amor com outras pessoas. Toma, Deus, o irmão Antônio em tuas mãos. Abrace-o com o teu amor. Aqueça o coração e a mente do irmão Antônio. Recebe também, ó Deus, a gratidão, a alegria do irmão Antônio nessa hora. Toma-o, ó Deus, para ser completamente teu e prepara-o para viver a eternidade com Cristo e os seus queridos, em nome de Jesus. Amém. A tua palavra diz, Senhor, que antes de clamarmos, o Senhor responderia e que, ainda enquanto estivéssemos falando, o Senhor nos ouviria. Que o João Augusto possa ter essa certeza, Senhor. Ele está ali no aconchego do seu lar, que ele possa igualmente descansar no Senhor, nas tuas promessas. Que ele possa remover, ó Pai, do coração qualquer coisa, qualquer sentimento que possa estar bloqueando o cumprimento das tuas promessas. Que ele possa se entregar por inteiro, por completo. Senhor, visita o João e a sua família hoje. Que o Espírito Santo possa impressionar cada membro da família dele. Talvez um ou outro esteja até afastado dos teus caminhos, que possa receber a tua visita hoje e possa ser impressionado a voltar, a se entregar. Nós não conhecemos detalhes da vida do João, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe como estão as suas finanças, o Senhor sabe como está a sua vida espiritual, o Senhor sabe como está o seu relacionamento familiar, conjugal. O Senhor que conhece todas as coisas, ó Pai, por favor, orienta o João em todas as áreas da vida dele. Que o Espírito Santo possa guiá-lo em todas essas áreas. Aquelas áreas que estão boas e aprovadas pelo Senhor, que possam ser ainda mais fortalecidas. Aquelas que porventura não estejam tão boas, ou quem sabe não estejam em conformidade com a tua vontade, que o Espírito Santo possa conscientizá-lo, possa mostrar para ele com clareza e possa dar a ele as forças necessárias para que as mudanças aconteçam nas áreas que hajam necessidade de mudança. Dá, Senhor, ao João saúde, renova suas forças, dá a ele sabedoria para se cuidar também, que ele possa fazer a sua parte nessa área da saúde. Por favor, ó Pai, dirija a vida do teu servo, não somente hoje, mas ao longo de toda a sua vida. Nós oramos por Jesus. Amém. Amém, Senhor. Querido Pai, finalizando o mosaico de oração, eu apresento a Ti, a Tua filha, nossa irmã Lenice. Ó Deus, a irmã Lenice está distante de onde eu moro mais de 4.000 quilômetros. Ela mora lá próximo a Manaus, no Amazonas. Senhor, e a distância, ela é um desafio para nós. É um desafio para nós, seres humanos. Mas para ti, ó Deus, não é nenhum problema, porque tu és onipresente. O livro dos Salmos diz, o Salmo 34 diz: perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam. Então, ó Deus, com a tua onipresença consegues estar aqui comigo, em Sorocaba, mas consegues também estar lá com a irmã Lenice, em Itacoatiara. Senhor, a irmã Lenice apresenta uma expressão tranquila, leve, e o desejo do meu coração é que o coração da irmã Lenice também esteja assim, tranquilo, leve, mente em paz. Esse é o meu desejo. Mas eu já disse, ó Deus, volto a repetir,
da nossa limitação humana, que não consegue ir além da aparência exterior. Um dia, Deus, tu enviaste o profeta Samuel à casa de Jessé, e como um ser humano que era, a despeito de ser um homem de Deus, ele foi traído, Pai, por esta limitação, quando olhou para o irmão mais velho de Davi, Eliabe, e pensou que ali estava o escolhido para ser o novo rei de Israel, e então o Senhor disse a ele: o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, mas eu vejo o coração. Então, nesta hora, Deus, como o Deus que vê o coração, olha, Pai, para esta tua serva, para esta tua filha, nossa irmã. Lê, ó Pai, o que vai nas páginas do coração da irmã Lenice. Lê as suas alegrias, lê os seus motivos de gratidão. Lê também, ó Deus, o quarto de guerra que há no coração da irmã Lenice, com cada nome, cada família, cada situação. E atende, ó Deus, aos clamores desta tua filha. Batiza com o Espírito Santo mais um dia, para que a irmã Lenice possa, Pai, andar pelas ruas da cidade em que mora, refletindo o teu caráter. Para que a irmã Lenice possa desfrutar da tua paz infinita, que excede toda a capacidade de compreensão humana. Que esta tua paz esteja com a irmã Lenice. E não apenas com ela, mas com a família, com os vizinhos, com os amigos, por onde ela passar trabalhando, ou seja, fazendo qualquer outra atividade. Que a irmã Lenice possa desfrutar, Pai, da tua companhia de modo especial. Toma esta tua filha em teus braços poderosos. Dá a ela, Pai, a certeza de que ela não está sozinha. Dá a ela, Pai, a certeza de que pode confiar em Ti, pode descansar em Ti. E dá à irmã Lenice uma porção dobrada do Teu Espírito para este dia, Pai. Que a irmã Lenice ande no Espírito ao longo desse dia. Que ela receba de Ti as vitórias que ela está precisando. Se ela precisar de perdão, concede, Pai. Se ela precisar de força para vencer, concede. Tu sabes, Pai, as necessidades dela. Eu sei de uma, Pai, que é a necessidade do Espírito. Eu renovo o meu pedido pelo batismo do Espírito Santo na vida da irmã Lenice. Ser com cada um de nós, Pai, na nossa caminhada para o céu. Que nós estejamos juntos na caminhada, mas individualmente, lado a lado com Cristo Jesus. Que essa seja a realidade da irmã Lenice, dos que participaram aqui do mosaico de oração, de nós pastores que estamos na sala, e caminhemos lado a lado com Jesus, até o dia em que estaremos face a face com Ele, nas mansões celestiais. É no nome desse Jesus maravilhoso que eu encerro a minha intercessão pela irmã Lenice. Amém, Pai. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. Bênção pura, sem mistura, é a oração. Irmã Cristina Bueno, muito obrigado por participar aqui conosco. Que Deus esteja com a senhora durante todo o dia. Irmã Solange dos Santos, muito obrigado. Trouxe vida para a sala 57. Excelente dia para a senhora. Anderson, bom dia, que Deus esteja com você durante todo o tempo. Agradecemos também aqui a presença da Ceissa. Muito obrigado, Ceissa, que Deus esteja com você hoje, com a sua casa, com a sua família também. Obrigado, Marcos Rodrigues.
Que o Senhor esteja contigo hoje, meu amado, e com a sua casa e com a sua família também. Irmão Antônio Barbosa, agradecemos, já fechou a câmera ali. Aqui também a irmã Lenice, muito obrigado, excelente dia para a senhora, irmã Lenice, que Deus a abençoe. Vou pedir para a Tânia ficar um pouquinho ali. Vou tirar aqui também e agradecer a presença do João Augusto. Que Deus esteja com você sempre, João Augusto. Descansa no Senhor. Muito bem. Nossa gratidão também ao pastor Fernando Flores, que nos acompanhou aqui. E eu deixei aqui a irmã Tânia um pouquinho. Irmã Tânia, tudo bem? Liga seu microfone um pouquinho. Está dizendo aí que a senhora é da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Campinas. É isso mesmo? Sim, A sim, senhora... pastor. Bom dia a todos. Gratidão, gratidão. Hoje só sentimento de gratidão, pastor. Amém. Porque hoje realmente eu vi o Espírito Santo para me responder. Porque nesse final de semana. Caiu a ligação. Não, tá aí ainda, irmã Tânia. Só alguém deve ter ligado, só vira aí a câmera. Irmã Tânia está descrito ali, né? Frequenta a Igreja Adventista de Campinas. Vamos ver se ela consegue se ajustar ali. Mas nós percebemos durante a oração que a irmã Tânia estava bem emocionada, né? No momento em que nós fizemos um giro ali pelas janelinhas, a irmã Tânia foi escolhida para hoje, para poder estar hoje. Tá me ouvindo aí, irmã Tânia? Mesmo que não ligue a câmera, se estiver me ouvindo, diga aí. A irmã Tânia está tendo ali alguma dificuldadezinha, então nós vamos removê-la também. Mas é assim, é sempre um momento muito emocionante, né? Quando nós estamos aqui no Mosaico de Oração. Como a gente diz sempre, né? Nós gostaríamos de ter uma tela gigante que todos pudessem ser escolhidos e pudessem estar aqui. Mas nós não escolhemos, mas Deus escolheu você, com certeza, e Ele está atento a todas as janelinhas. Para Deus, é como se tivesse só uma janelinha. Deus olha assim e Ele vê cada um individualmente. Ele vê a Leila, por exemplo, sempre concentradinha ali. O pastor Ivair teve dificuldades ali, Deus já sabia e sabe de todas as coisas com a internet, né? A energia acabou lá na casa do Gabriel, a bateria dele vai acabar daqui a pouquinho, Deus já sabia. Então nós vamos terminar a sala também, porque senão ela vai acabar sozinha hoje, né, por falta de energia. Deus está olhando a Eunice também, está vendo o sorriso e a alegria dela. Assim é o nosso Deus. Ele está vendo a Elza, que levantou o dedinho ali. Até eu vi. Pensa Deus, se ele não vê. Ele vê todos os detalhes. Até a gente olhando aqui vê, quem dirá Deus se ele não vê, né? Ele está vendo a Sara Abel em movimento ali na área da casa, não é? Ele está vendo o Leôncio ali só no pensamento, pensando o que vai acontecer. Está vendo a Linda Costa também em movimento, né? Deus vê todas as coisas e Ele vai estar com você hoje. E como a gente diz sempre, Dodora, tem uma multidão de intercessores orando. O tempo aqui é reduzido, mas o tempo de Deus é infinito, tá bom? A mensagem de hoje das áreas de influência do Espírito Santo já está com a E-Clay, que vai compartilhar para quem se interessar. Você pode ter ali. Mas mais importante do que o arquivo, saiba que é a influência direta do Espírito Santo na sua vida. Deus está vendo também, viu, Neide, que você está comendo aí, viu? Ele está vendo isso. E ele aprecia isso também, tá bom? O link também para inscrição no EREM, se você, Aderlândia, tem o interesse de fazer o curso do EREM, o link vai estar à disposição. Só não demorem para se inscrever, tá bom? O link é autoexplicativo,
À medida que você vai entrando, caminhando, ele vai dando os próximos passos. Como eu disse, Elionaide, de Mossoró, Rio Grande do Norte. Deus está vendo também, viu? Deus está vendo. Aliás, já é hora do café da manhã mesmo, então o pessoal está aproveitando. Então, olha, eu disse que tem uma pequena taxa ali para o Enem, mas ela pode ser dividida em 10 vezes, pode ser ali para facilitar, é só para você uma taxa simbólica para o aluno poder levar a sério. São 2 anos online, tá bom? Eu quero terminar hoje desejando um bom dia com alegria para o irmão Benedito Soares e para a Marlene, lá de Tatuí. E dando esse bom dia com alegria. Bom dia com Bom alegria! dia com Bom dia, bom dia, alegria. Deus bom dia, abençoe a todos. Marcelo! Bom dia com alegria. Bom dia, Deus abençoe a todos dessa Cris! sala. Dia com alegria! Bom dia, Valéria! Nós estamos caminhando para o final, porque hoje tem muita coisa para fazer. Então, você tem família, eu tenho família também, e de acréscimo eu ainda tenho casamento, tenho inauguração de igreja. Orem por nós, tem muita coisa pelo caminho. Em 3, 2, 1, um bom dia com alegria. Ô, pastor Esmeraldo, o senhor vai porque quer, falta de amor não é. Eu gostei Gostei dessa, hein? Que Deus Vai abençoe. Falta de Eu amor vou não porque é. quero, falta de amor não é.